Boa noite. É com imensa alegria que mais uma vez eu venho compartilhar a palavra de Deus com vocês. Aquilo que primeiramente, como eu sempre repito e vou repetir, Ele tem falado primeiramente ao meu coração e eu venho compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. Primeiramente nós vamos orar, pedindo a Deus que esteja na direção dessa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha me usar para poder falar da Tua palavra, que o Senhor venha também trazer entendimento para a minha vida e que em nome de Jesus, cada um daqueles que nos ouvem também recebam da Tua palavra e que essa palavra também verdadeiramente venha fazer sentido para eles, em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus, nós vamos ler em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 31. Nós vamos ler do 31 ao 37. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Porque, pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém? Jesus fala aqui do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que este seria o único pecado que não seria perdoado. Ele diz ainda que se alguém blasfemasse contra ele mesmo, contra Jesus, seria perdoado. Claro que todo pecado, para ser perdoado, tem a condição de arrependimento e abandono. Então, assim, nesse caso, seria perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não. Por que Jesus estava falando disso? Pouco antes aí, Jesus, eles trouxeram para Jesus um endemoniado cego e mudo. Então, ele era uma pessoa que estava endemoniada, era cega e era muda. E Jesus cura, e ele sai dali enxergando e falando. E toda a multidão dizia, este é o filho de Davi. Mas os fariseus, aqueles que se diziam santos naquela época, que se diziam um grupo de pessoas de santidade, de muito temor a Deus, eles não reconheciam a Jesus. Eles não viam Jesus como o Filho de Deus. Eles não reconheciam nele. Então, eles quando ouviram isso, o que eles falaram a respeito disso? Eles falaram que ele não expulsava os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, eles disseram que Jesus, ao expulsar aquele demônio e ao curar aquele enfermo, que ele estava fazendo isso em nome de Beelzebu. Então, por isso, Jesus vem depois
alertando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele expulsa aquele demônio, quando ele cura aquele enfermo, ele estava fazendo isso através do Espírito Santo. Porque eu e você hoje também temos autoridade, se assim você quiser e desejar e tomar posse, se tornando um discípulo de Jesus, seguindo os seus mandamentos, a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores em nome de Jesus, como curar, como ressuscitar, né? Como trazer pessoas à vida, como libertar pessoas, né, endemoniadas. Tudo no nome de Jesus. Mas quando nós fazemos isso, não somos nós. Não sou eu, Cláudia Bianca, que orei por um enfermo e ele foi curado. Olha, vou virar santa. Aí já começa, né? A Cláudia fez um milagre, não, vamos. Não. Porque eu de mim eu não posso nada. Mas é na autoridade do nome de Jesus. E quem me dá essa capacidade, quem faz isso, é o Espírito Santo. Então, quando os fariseus dizem ali que Jesus, né, tinha feito aquilo em nome de Beelzebul, eles estavam falando contra o Espírito Santo. Contra o poder do Espírito Santo. Né? Jesus depois ainda fala com eles, se Satanás expulsa ao Satanás, ele tem um reino dividido. E um reino dividido ele não pode subsistir. Né? Ele falou, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Isso aí está um pouco antes, tá? De onde a gente começou a ler. A gente começou a ler no versículo 31 e esses fatos ocorreram a partir do versículo 22, perdão. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus estava próximo e aqueles fariseus não queriam reconhecer. Não queriam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus e que com a vinda dele, daquele que havia sido prometido, que viria, que salvaria o mundo, que livraria o mundo das suas doenças, das suas enfermidades. A partir do momento que eles não reconhecem isso e começam a questionar Jesus e começam a falar que o que ele estava fazendo em nome de Beelzebul. Então, Jesus diz, né, como pode alguém entrar em casa do valente e furtar os seus bens se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus diz, como que eu posso expulsar em nome de Satanás um demônio, né, do próprio Beelzebul? Um reino dividido. Não tem como. Mas eu faço isso pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Porque é chegado o reino de Deus. Está próximo, está por vir. Né? Então Jesus diz, quem não é comigo, se você não está verdadeiramente comigo, você se espalha. Né? Quem não está comigo está contra mim. E aí ele começa a falar, olha, o pecado ele será perdoado, mas contra o Espírito Santo não, contra o Espírito de Deus não. Então quando nós questionamos às vezes algo que nós vemos, que atitude que é aquela, que aquilo que aquela pessoa está fazendo, e às vezes nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa está no mover do Espírito. Jesus diz que esse tipo de pecado não seria perdoado. Seria até perdoado aqueles que blasfemassem contra ele mesmo. Mas contra o Espírito de Deus não. Né? O que é blasfêmia? É falar ofensivo ou ímpio. Né? Nesse caso, contra o Espírito de Deus. Como os fariseus disseram, né? Atribuindo ao diabo aqueles milagres que Jesus tinha feito. É ofender, difamar, falar mal do Espírito Santo.
A razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito Santo ela excede os outros pecados não é porque o Espírito ele seja superior a Cristo, porque Jesus mesmo falou, né? Se qualquer disser palavra contra o Filho do homem, né? E o Filho está ali letra maiúscula, ou seja, contra aquele que, né, veio nascido do homem, mas que era o Filho de Deus, né? Jesus, contra ele mesmo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, às vezes, isso principalmente acontece dentro da Igreja de Cristo. Às vezes há um mover do Espírito Santo. Às vezes há algo que, às vezes, o pastor que está ali direcionando o culto, pede que nós façamos algo, e ele diz que é o Espírito. E às vezes a gente, na nossa carnalidade, de Deus não tem que estar fazendo não, hein? Fazendo isso é da carne dele, da vontade dele. A gente tem que tomar cuidado. Nossa, essa palavra me trouxe um entendimento hoje que eu ainda não tinha. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, às vezes, né, quer questionar, criticar algumas situações. É melhor estar em situação de obediência. Como eu sempre tenho aprendido em outras situações. Então não é porque ele era que o Espírito Santo seja superior a Cristo. Mas aqueles que se rebelam depois que o poder de Deus foi revelado, quer dizer, houve aqui uma revelação do poder de Deus. Uma pessoa ela foi liberta dos demônios que tomavam posse da vida dela. Ela foi curada da cegueira e ela foi ainda curada, né, porque ela era muda. Então ela também passou a falar. O poder de Deus se manifestou ali. O agir de Deus se manifestou nesse lugar. Por isso que, assim, como eu sempre digo, vou repetir, pode ficar um pouco repetitivo para quem nos acompanha sempre, e eu espero que seja assim com você. Mas, às vezes, por aqueles que não estão sempre conosco, eu não sou nenhuma estudiosa, não sou nenhuma teóloga, não tenho nenhuma formação. Sou muito leiga, né? Tenho desejado e buscado. Mas eu imagino, na minha simplicidade do meu conhecimento, que é extremamente pequeno, eu imagino que esse tipo de pecado aconteça diante do que eu tenho aprendido aqui agora, nesse momento, tá? Pode ser que amanhã eu tenha um outro conhecimento, uma outra revelação, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Mas acontece muito no ambiente da igreja, justamente por isso, porque o poder de Deus é manifestado, o poder de Deus ele é revelado ali e há blasfêmias, há palavras contra o Espírito de Deus, ofensivas. E muitas das vezes nós não vamos manifestar diretamente contra o Espírito. Aqui era Jesus fazendo algo de acordo com o que Deus havia lhe ordenado. Mas, às vezes vai ser uma autoridade que está ali na igreja, fazendo algo de acordo com o que Deus está ali revelando, porque Ele é o anjo da igreja, está ali lhe orientando, e nós que estamos aqui, estamos questionando. Será que é de Deus? Será que era assim que Deus queria? Estamos blasfemando contra o poder de Deus, contra o agir de Deus. Porque nós não podemos, né, depois que esse poder de Deus é revelado, nós não podemos ser desculpados pelo argumento da ignorância. Por isso que Jesus diz que esse pecado, né, não haveria perdão. Porque a partir do momento que o poder de Deus é revelado para mim e para você, nós não podemos mais usar da ignorância em nossa defesa. Às vezes nós murmuramos, como eu até disse na ministração anterior,
de domingo passado, que muitas vezes nós fomos ensinados de uma maneira errada. Porque nós aprendemos, né, no domingo, que somente Jesus é o caminho até Deus. Que somente Ele pode nos levar à vida eterna. Que somente Ele pode nos perdoar os nossos pecados. Que é somente através do nome dEle que nós devemos fazer as nossas petições a Deus. Que Ele é o nosso único intercessor. Mas, muitas vezes, nós fomos levados a uma ignorância por ensinamentos em pessoas que nós tínhamos como autoridade, então nós criamos naquilo que elas estavam nos ensinando. Então, mas aqui nesse caso Jesus fala, depois que o poder de Deus foi revelado, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus agindo, então, né, você não pode usar da ignorância em seu favor. E aí Jesus começa a questionar, por que Jesus começa a falar, né? Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque não tem como duas coisas, né, tão distintas, tão diferentes, não combinam. Né? Em outras passagens a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Isso falando do quê? Das nossas palavras, que às vezes elas não condizem com o que nós pregamos, com o que nós expressamos. Como que poderia ele expulsar um demônio em nome de outro demônio? As coisas não se encaixam, né? Então Jesus fala para a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala. Aqueles fariseus se diziam, né, uma nação, pessoas melhores que muitos ali, porque eles se diziam santos, se diziam muito bons. E aí eles começam a questionar o agir de Jesus. Eles não o aceitam. Então Jesus começa a falar para que a gente tomasse cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente questiona, né? Porque há poder em tudo que a gente fala. Se a gente diz que o nosso coração é bom, como que as nossas palavras não são de acordo com o que a gente fala? A gente está sempre com uma palavra questionadora, crítica. Podemos também trazer isso para, né, o nosso contexto do dia a dia, em questão da gente cuidar das nossas palavras, porque elas têm tanto poder para edificar, quanto poder para destruir uma pessoa completamente. Então nós precisamos vigiar sobre o que nós temos falado, né? Qual tem sido o nosso assunto. Porque Jesus diz que nós daremos conta de todas as nossas palavras. Né? Lá no versículo 36. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Todas as palavras hão de dar conta no dia do juízo. Então, cuidado ao usar os seus lábios para murmurar, para difamar, para menosprezar, para criticar. Nossas palavras, elas não podem ir de acordo com as ações do inimigo, mas muito pelo contrário, elas precisam se opor às ações do inimigo. Precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, principalmente no nosso ambiente, na nossa igreja. Porque podemos estar correndo o risco de cair no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse
não será perdoado. É muito sério essa palavra. Falou muito comigo hoje. Ele me trouxe um entendimento que eu não tinha, confesso. E me trouxe também desejo em querer aprender mais sobre. Porque não posso mais usar a ignorância em minha defesa. E eu espero que ela tenha falado com você também, apesar de simples, breve, mas muito eficaz. Como uma espada penetrante. Que pensamos antes de falar, que nós possamos estar sondando o nosso coração, o que verdadeiramente há dentro dele, porque não adianta dizer, né, que nós somos isso ou aquilo, se estamos ali para isso ou para aquilo, se quando nós abrimos a boca é para criticar, é para ofender, é para blasfemar. Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, se nós temos tirado coisas más, é porque o nosso tesouro que está aqui, ele é mau. Possamos sondar o nosso coração e sejamos ousados como Davi foi num dos seus salmos. Senhor, sonda a minha vida e vê se há em mim algum caminho mau. Porque quando você pede, Deus vai te mostrar. E se você não abandonar, condenação. Porque às vezes a gente está na ignorância, mas Davi foi ousado. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque se há, eu vou me desviar. Eu vou fazer meia volta. Eu vou abrir mão, seja do que for. Então, sonda o seu coração. E se você for mais ousado ainda, peça: Senhor, sonda o meu coração. Que tipo de tesouro tem aqui? Para que antes que saiam palavras más, eu reveja aqui, mude, para que da minha boca saiam coisas boas, porque eu darei conta de cada palavra que eu falar aqui no dia do juízo. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo venha te trazer entendimento, em nome de Jesus. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa bênção do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, em nome